Humberto, boa noite, feliz ano novo, né? Nosso primeiro encontro nessa temporada. Claro que a gente vai comentar sobre o jogo, né? Você vai falar sobre isso, mas o torcedor está mais curioso com a situação do Regis, né? Que não foi inscrito no Campeonato Paulista, né? Muita informação circulou a respeito de um desentendimento entre vocês dois. Queria que você dissesse o que você pode falar a respeito da situação do Meia. Vamos lá, boa noite a todos. Em relação ao Regis, eu confesso a vocês que eu tenho por costume não ficar lendo, nem ouvindo, nem assistindo. Claro que as coisas chegam, até porque tomou uma dimensão gigantesca. Infelizmente, as pessoas colocam algo, noticiam, sem ao menos checar, de fato, a verdade. Acho que o primeiro passo era checar. Vocês sabem da maneira que eu sou transparente, aberto, acessível a todos vocês. E chegou muita coisa para mim, que eu tinha brigado com o Regis, que eu já tinha outra briga com ele, isso, aquilo. Não teve briga nenhuma. Em nenhum momento eu briguei com o Regis. E até mesmo nesse episódio a gente ainda nem se falou. Então, o que ocorreu, de fato, para que fique bem claro e esclarecemos todos aqui os detalhes, nós estávamos fazendo a nossa pré-temporada, como também foi noticiado. O Regis teve a renovação de contrato feita pelo clube e nós criamos uma mecânica de variação para potencializar a característica do Regis, entendendo para que ele pudesse evoluir, colocar o melhor dele de futebol, que ele já apresentou em outra oportunidade aqui no Guarani. Nós teríamos que jogar de uma forma. E treinamos isso dessa maneira até para potencializar essa capacidade dele. Então, sempre olhamos para o atleta e para o homem Regis. Infelizmente, ocorreu um ato de indisciplina, certo? Num treinamento de organização defensiva, no qual a gente estava trabalhando a linha defensiva mais à frente, que era uma possibilidade da gente jogar aqui, e também para a sequência da competição, em determinados momentos de jogos, ou entrando dessa maneira, ou no decorrer da partida, desde que a partida pedisse essa variação. E fizemos 2 equipes de 8, no qual todas as 2 equipes participariam em tempos iguais. Porém, ele não entrou na primeira, então ali não tinha titular nem reserva. E no segundo trabalho seria o 11 contra 11, ele também não entrou nessa primeira. Assim como todos os colegas dele, que a gente fez todas essas trocas, até porque eu tenho 27, 28 atletas no elenco de linha, não tem como, a não ser que a gente vai na FIFA e peça para mudar a regra. Então, outros companheiros dele já ficaram de fora no primeiro trabalho, porém, a gente sempre falou aqui que a gente procura ofertar conteúdo e igualdade para todos, até porque é a única maneira que a gente pode cobrar de um atleta se ele está treinando da mesma maneira com os demais, senão seria injusto da minha parte ministrar menos tempo para ele de trabalho, de conteúdo, e para outro, esse outro estaria em vantagem. E ele relatou que se fosse dessa maneira, de novo eu falo, não tinha titular, não tinha reserva. Até porque a gente tinha acordado, eu falei com os atletas que a gente ia começar a definir a partida, os 11 que iria iniciar sexta-feira, sábado, a equipe já entraria para o treinamento, já sabedor de quem seria os 11. E relatou que se fosse dessa maneira, para ele não daria mais para continuar no Guarani. E se for da maneira como ele pensa e como ele externou, para nós, Guarani, não para o Humberto, certo? O Guarani é muito maior que todos nós. Eu estou no cargo, certo, de treinador. Regras tem dentro daqui e tem que ser cumprida. Então ele desrespeitou essa regra. Deixamos o direito dele, até porque eu só posso escrever 26. Se o atleta externa que não quer participar mais dessa maneira, certo? E aí o que eu me posicionei foi justamente com essa mentalidade também para o grupo, certo? A gente não pode privilegiar A ou B. Com essa mentalidade também não dá, porque nós tivemos uma conversa no início da pré-temporada da importância de todos, principalmente pela sequência de jogos que teremos. Então nós vamos jogar na quarta-feira, depois já joga no sábado e assim nós vamos indo. Então a importância
importância de todos. Então, aqui eu sempre frisei, o Guarani é maior que o Humberto, é maior que o presidente, é maior que o CEO, é maior que o executivo Juliano e maior que qualquer outro atleta. Então, nesse caso do Regis, teve esse ato de disciplina e eu, como comandante, as regras estão aqui instituídas, então a gente não permite, porque você permitir, abre precedentes e aí você perde a mão, aí vira casa sem dono. Então, cada um faz o que bem entender e aqui, quando eu estiver sob o comando, em respeito à instituição, a gratidão que eu tenho pelo Guarani, ao nosso torcedor, certo? A grandeza que tem esse clube, eu não aceitarei esse tipo de indisciplina. Todo mundo tem que estar imbuído no mesmo propósito, até porque teremos muitas batalhas ao longo dessa temporada. Tudo bem, Humberto? Antônio Lupe, Rádio CBN. Só para a gente matar esse assunto e falar do jogo, que o Guarani, mesmo com a derrota, se comportou bem, pelo menos eu penso assim, quando aconteceu esse ato e qual o futuro? Se já houve uma conversa, se tem algo planejado para definir, para que isso não fique se arrastando por muito tempo. Quando você pretende resolver isso, se já foi resolvido e quando aconteceu esse ato? O ato ocorreu na quarta-feira. A gente deu um foco de organização defensiva, como nós mencionamos aqui. Esses assuntos internamente serão resolvidos. O atleta se posicionou, eu me posicionei, acabei de externar aqui a maneira como pensamos, e de novo, friso aqui, não é Humberto, é por o bem maior que é o clube. Então, a gente vai sempre olhar para o bem maior do clube. Então, infelizmente, tomou uma conotação gigantesca, certo? Claro que é uma atitude ruim e você vê, o jogo acabou ficando em segundo plano. Né? Então, uma estreia de competição, jogadores estreando, 13 contratações feitas, alguns estrearam hoje, outros terão a oportunidade de estrear na próxima partida, naquele planejamento que a gente está fazendo. Porque se você colocar atleta para jogar 3 jogos em sequência, 4 nesse primeiro momento, que a gente está consolidando, fazendo o alicerce da parte física, a gente pode correr o risco de perder um atleta por lesão física, certo? E aí o mínimo possível de uma lesão de 15 dias, você perde 6 rodadas. Então, a importância disso, isso aí desde o nosso primeiro encontro, certo? No dia 27, nós sempre falando que a importância do grupo. Então, aqui a gente sempre vai priorizar o grupo, a equipe, certo? Então, a equipe é o grande jogador nosso, é o grande craque nosso, junto com o nosso torcedor que sempre tem nos apoiado e mais uma vez, desde já, pediu o apoio deles para que eles possam comparecer na quarta-feira, nos incentivar para que a gente possa fazer o dever de casa, vencer, certo? Porque hoje, infelizmente, de fato, ficou um gosto amargo que poderíamos sair daqui com um resultado melhor. Humberto, sobre o jogo de hoje, né, o Guarani acabou sendo derrotado, mas o segundo tempo foi de bastante volume do Guarani, né, que jogou bola na trave, o Corinthians foi até mais coadjuvante na segunda etapa. Qual que é a sua análise do jogo? O que faltou para o Guarani sair com uma sorte diferente, talvez mais condizente com o que foi os 90 minutos? O jogo nos agradou, claro que o desempenho sim, foi por ser uma primeira apresentação, com toda a atmosfera adversa, jogando contra o Corinthians dentro dos seus domínios. A equipe em nenhum momento veio para cá para se defender, se acovardou. A gente utilizou uma estratégia de jogar com 3 meio-campistas, né? Às vezes se coloca uma outra roupagem, mas a ideia nossa era justamente ter uma equipe mais encorpada, até porque é a maneira que a gente entendia que o Corinthians viria para o jogo, e a gente conseguiu esse equilíbrio. Infelizmente sofremos o gol, mesmo na primeira etapa, no momento que a gente estava bem, nós tínhamos tido 2 possibilidades de arremate do Derek, a bola que o Reinaldo saiu uma boa jogada de transição, e na sequência, infelizmente, fomos penalizados com um belíssimo gol do Romero. Capacidade, qualidade do adversário é inegável. O que nos faltou foi a eficiência, né? O futebol, nós produzimos, nós tivemos volumes ofensivos, mesmo jogando na casa do adversário. Segundo tempo, com 7 minutos, a gente já tinha 2 ou 3 possibilidades de empatar a partida, e a equipe lutou do início ao fim em busca do resultado de vitória, mesmo com toda a adversidade. O tamanho do Corinthians, a torcida adversa, a casa cheia, como é de costume aqui dentro, mas me agradou muito o desempenho dos atletas. É claro que é a primeira amostragem, temos muito a evoluir. Como eu falei numa outra oportunidade, quando eu falei com vocês, essa equipe vai crescendo rodada a rodada.
Agora é esperar amanhã, ver como eles vão chegar, ver a recuperação desses atletas para que a gente possa escolher os melhores 11 para iniciar o jogo contra o São Bernardo, aqueles que irão na suplência ali para poder ter um Guarani forte e, como eu falei anteriormente, vencer, fazer o nosso dever de casa, que é de fundamental importância nesse início de competição tão difícil que é o Paulistão. Humberto, dos jogadores que estrearam, né, o sistema mais que sofreu alterações, a gente já sabia disso, foi o sistema defensivo, e você começou com o Ryan e o Léo Santos. A tua avaliação dessa dupla de zaga? Boa, gostei, como você frisou, né, os dois atletas nunca tinham jogado juntos, vamos lá, jogando para cima, umas 10 sessões de treinamentos em conjunto os dois, mas me agradou muito a postura de ambos, agressividade, subindo linha, empurrando os companheiros para pressionar, desde o primeiro momento, desde o primeiro tiro de meta, o Guarani marcou pressão, o Corinthians, mostrando que veio aqui para ter um resultado melhor do que tivemos, então por isso que me agradou essa postura, me agradou o desempenho. Claro que, por uma primeira amostra, o que nos deixou triste foi o resultado. Então, a gente tem que saber contextualizar quando ganha, quando empata, quando perde, os porquês, porque senão fica uma análise muito rasa. Então, cabe a nós, comissão, aprofundar um pouco mais, saber aquilo que a gente teve de positivo na jornada de hoje, aquilo que a gente precisa evoluir. Mesmo se tivéssemos ganho o jogo hoje, a gente ia buscar pontos também para a evolução, e sempre com os pés no chão para poder crescer rodada a rodada, porque nós temos uma jornada longa nessa temporada 24, mas me agradou, não somente a estreia dos dois, mas todos aqueles que tiveram a oportunidade de estrear hoje, estrearam bem, fortaleceu aquilo que eles fizeram ao longo dessa temporada. Na nossa preleção eu até iniciei parabenizando o engajamento, a determinação, a dedicação que eles tiveram nesse período de pré-temporada, que muitas vezes é muito dolorido para o atleta, mas eles são sabedores da importância desse alicerce para que a gente possa ter uma base sólida e depois a gente vai crescendo em todos os aspectos. Então tem muita coisa para evoluir. Infelizmente, a gente não tem mais um tempo hábil para poder trabalhar, vai ser muito em ajuste, por isso que muitas vezes nós vamos ter que retirar um atleta ou outro para dar um foco, seja em tática individual, setorial, até mesmo a carga física. Então está tudo bem planejado, agora a gente tem que melhorar a nossa performance e além daquilo que a gente apresentou aqui, que foi muito bom, a gente foi superior à equipe do Corinthians, sabemos que é difícil jogar aqui, tivemos volume, tivemos oportunidades, infelizmente nos faltou essa eficiência para poder sair com um resultado melhor, mas a gente vai trabalhar para fazer o Guarani cada vez melhor. Humberto, no ano passado, né, durante a melhor fase do Guarani na Série B, sob seu comando, o Derek e o Bruno Mendes se alternavam ali nos gols, né, ambos marcavam com frequência. No fim da temporada, os dois acabaram ficando abaixo, assim como o restante do elenco, mas para esse ano você optou por começar com o Derek como titular, né? O que você planeja para este 2024? Essa disputa está aberta pela centroavância ou vai ser como hoje, né? O Derek é o titular e o Bruno Mendes vai buscar por espaço? Não somente nessa posição, mas em todas as outras estão abertas. E de novo reforço a importância do grupo, por isso que a gente foi ao mercado, parabenizar o Juliano ali também, com todo o esforço, certo, da diretoria, do Ricardo, do André, de todos os componentes do CA e aqueles colaboradores, direto e indiretamente, que contribuíram. Foi dito já a dificuldade que o Guarani enfrentou, até por inflacionar tanto o mercado, mas trouxemos atletas com competência, atletas, além disso, atletas com vontade de vir vestir a camisa do Guarani. Então o Guarani tem crescido ano após ano, tem se reestruturado ano após ano. Eu tive a oportunidade de 2017 chegar aqui como auxiliar, 2018 como treinador, então eu vi a transformação. Lógico que também eles entendem que precisa melhorar outras questões, evoluir também, esse é passo a passo, e as posições estão em abertas, então isso gera competitividade interna. Essa foi uma conversa que nós tivemos também na apresentação. Aquilo que foi feito, temporada 23, tinha encerrado, página em branco para a temporada 24, e o campo ele te dá a resposta. Então aqui a gente sempre procurou ser o mais justo possível, aquilo que for melhor para a equipe, para o conjunto, fazer o Guarani forte, e a gente vai estar dando essa prioridade. Então está em aberto, tem outros jogadores também em disputa, e isso quem ganha é o Guarani, porque todo mundo vai estar colocando o seu melhor, e é isso que a gente procura tirar de cada atleta na nossa sessão de áreas, né? Sempre levando ele no seu nível de excelência, sempre exigindo mais, trabalhando em intensidade, e quem ganha é o conjunto, e a expectativa é que a gente consiga evolução já nessa quarta-feira.
Ô, Humberto, para fechar da minha parte, chamou a atenção e a gente sempre bate muito em cima dessa tecla de base, né? E o Guarani deixou bons talentos aí nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior e a lista B mostrou isso. Dos atletas que foram inscritos, tem muitos jogadores da base. A gente sempre fala, pô, o Guarani podia colocar mais atletas aí para jogar e é claro que isso é um trabalho do dia a dia, você está acompanhando de perto junto com a diretoria e na lista A a gente já vê que já tem uma limitação muito próxima daquilo que o regulamento permite e com alguns atletas de fora. O Regis você já falou, mas tem outros também. Até quando vocês pretendem definir isso? Contratações acho que não deve chegar mais ninguém, mas definir quem serão os inscritos para essa primeira fase de Campeonato Paulista. Como de costume, né? Então já isso é acordado, amanhã teremos uma reunião para eu com a diretoria, depois eu com todo o staff, pontos positivos, pontos negativos, o que precisamos melhorar na semana, e assim a gente vai trabalhar e provavelmente isso será uma pauta para definir quando a gente tem um prazo pelo regulamento, né, para poder fazer essa pontuação, mas a gente está feliz com os atletas que a gente tem, a gente vai procurar trabalhar e escolher os melhores. E quanto à base, eu sou oriundo da base, então a gente onde passou tem esse histórico de promover atletas das categorias de base. Graças a Deus esses atletas nos trouxeram resultado desportivo e também trouxe resultado financeiro para o clube numa outra oportunidade. É isso que a gente dialoga também, é isso que a gente conversa internamente, eu com o Juliano e com todo o membro do CA, com toda a direção, para fazer um Guarani forte nas suas categorias de base também. Esse é o próximo passo. O Guarani já tem essa visão, claro que demanda recursos financeiros. O Guarani sempre foi uma equipe que projetou atletas oriundos da base para a equipe profissional, atletas esses que chegaram às seleções brasileiras, foram referências mundiais dentro do futebol, e é isso que a gente vai buscar. Então, como você bem frisou, tem atletas ali com potencial. Esses atletas já treinaram conosco na temporada passada, alguns vinham aqui, alguns ficavam por um período, por isso um olhar mais carinhoso para eles, para que eles possam vir cumprir com esse processo, ter a sabedoria também de estar inserido no momento, para que esses atletas possam trazer o retorno desportivo que a gente deseja e futuramente dar condição também financeira para o clube potencializar e melhorar suas estruturas, que a sequência virá cada vez mais exemplo do Palmeiras, Flamengo, que tem um investimento muito pesado nas categorias de base e estão colhendo os frutos em cima. Então o Guarani tem esse olhar e a gente tem olhado com muito carinho também para que a gente possa ter essa base forte, nos ajudando aqui no processo do profissional. Obrigado, Alberto.